Graça e paz, tudo bom? Na aula de hoje do EBD, o celular acabou dando um problema e ele não gravou a aula. E então eu tô aqui na minha casa, não reparem o jogo da Espanha no fundo, não reparem eu do lado do roteador. Aqui é o lugar que eu me sinto mais confortável para gravar essa aula. Eu tô aqui na sala, né, com a minha Bíblia de estudo de Russell Shedd aqui, porque eu pensei muito e eu acho importante ter essa aula gravada aí. Ela pode ser edificante na vida de alguém, então, dando continuidade ao estudo. A de João capítulo 7, a gente já ficou sem pelo mesmo motivo, né? Essa lição eu também gravei ela, porém o celular deu problema e aconteceu de novo. Aí eu pensei, Senhor, de novo. E então eu pensei, por que não gravar daqui de casa mesmo, né? Então, vou estar dando aula daqui mesmo, então não vai ser daquela forma que vocês estão acostumados na BD, então vou dar aula toda direcionando para vocês, né? Porque lá é uma aula de BD que eu dou naturalmente toda semana e eu só coloquei para gravar e posto. Simplesmente isso. Assim como uma pregação, tá? Eu já vou pregar, eu só gravo e posto. Vocês conseguem perceber a interação com a sala, a leitura alternada que a galera faz. Então aqui eu peço que você acompanhe na sua Bíblia aí, mas eu vou estar lendo os versículos também, caso você esteja lavando a louça, lavando a casa, cozinhando, e não pode estar com a Bíblia em mãos nesse momento, fica tranquilo que eu vou estar lendo aqui. Mas é claro, para um melhor aproveitamento da aula, vai ser possível caso você possa estar com a sua Bíblia em mãos, assim como eu estou. Minha outra Bíblia amarelinha que eu vou pregar está de apoio para o celular nesse momento. E atrás esse livro aqui, ó, estava mexendo no celular, não mexeu. Esse livro aqui muito bom, né, A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips, que eu super indico, aliás. Mas dito isso, sem mais delongas, que lá no vídeo eu sempre corto e já começo direto na aula. Eu tinha que dar explicaçãozinha para vocês, né, e caso vocês me vejam mais vezes em casa, né, vai que a moda pega, né, porque assim requer dedicação. Porque a aula, vocês sabem que é mais de 1 hora de aula, eu tenho que tirar 1h15 também do meu dia para poder estar dando a aula de novo. Mas é por reino de Deus, eu entendo que isso aqui é edificante. Se pelo menos uma pessoa assistir, tá bom, já atingiu o objetivo, isso é importante. E quem sabe mais pessoas vão assistir também, né? E, enfim, é sobre isso. Então, dito isso, vamos lá. João, capítulo 11. João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Aqui a gente vê o 7º dos 7 sinais que João relata em seu evangelho. Jesus fez muito mais que isso, porém ele escolheu propositalmente escrever sobre 7 sinais apenas, e tinha um propósito com isso, né? Na introdução, na sala introdutória, se você não assistiu, veja lá João, panorama bíblico, e João, exposição no capítulo 1. João escolhe 7 declarações de Jesus, eu sou, ego eimi, e 7 sinais de Jesus. Aqui a gente vai ver a 5ª declaração, eu sou, e o 7º sinal que João retrata. E podemos dizer assim que aqui atinge de certa forma o ápice, né? Mas você não disse que o ápice era na multiplicação de pães e peixes? O ápice do seu ministério público foi ali. Dali em diante ficou muito difícil Jesus passar despercebido em qualquer multidão, e os judeus já queriam matá-lo. Porém, aqui é o ápice, né, do seu ministério mais privado, no sentido espiritual, porque ele ressuscitou alguém, ele venceu a morte, né? Vale lembrar que temos outras ressurreições relatadas, né? A filha de Jairo, por exemplo, é um exemplo, e aquele que Jesus cura a distância. A distância, isso mesmo. Então, temos ressurreições relatadas nos evangelhos. Jesus tem poder sobre a morte. Mas o que essa ressurreição tem de diferente das demais? Vamos lá. Esteve enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E aí, quem é Lázaro? Esse Lázaro não pode ser confundido com Lázaro de Lucas capítulo 16, tá? Aquele Lázaro da parábola do rico e do Lázaro, entre aspas, porque não é uma parábola, a gente crê que é uma história, né? Alguns falam que é parábola, isso é bem debatido, outros que é uma história, e um dos principais argumentos é justamente o fato de ter um nome. Jesus nunca nomeou ninguém. E vamos lá, se você não concorda que é uma história literal, ainda que seja uma parábola, ela serve para figurar uma realidade vigente. Quem morreu já está com Cristo, e quem morreu em Cristo, né, salvo já está com Cristo, e quem morreu e não está salvo,
já está em tormentos. Essa é a verdade bíblica dessa passagem. Então Jesus está relatando isso, crendo você que é literal ou não. E falaremos um pouco mais sobre a respeito da doutrina do sono da alma em breve. E Maria é aquela que viria a ungir Jesus. Olha o versículo 2. É aquela que ungiu os pés de Jesus e enxugou, né, com seus cabelos. E aquela que Judas fala assim, rapaz, vamos vender esse negócio aí aos pobres. Só que na verdade Judas não queria vender aos pobres, né? Ele queria passar a mão no dinheiro. Mas isso aí é a aula para o próximo capítulo, em João capítulo 12. Como que João relata isso aqui no capítulo 11, se essa história canonicamente, na cronologia de João, na cronologia joanina, ainda não aconteceu? Porque o Evangelho de João foi um dos últimos a serem escritos. Então, provavelmente, né, isso aqui é quase 100% de certeza, essa história ela já era muito famosa e muito conhecida, até mesmo pela declaração de Jesus. Jesus disse que essa história seria contada pelos séculos dos séculos, por todo mundo. Então, essa história ela era bastante conhecida, né? E aí, o que acontece? João aqui fala, ó, essa é aquela que vocês estão comentando aí. E depois ele conta a história em João. A gente vê isso aí no capítulo 12, versículos 1 até o versículo 8, ok? Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo a quem amas. Então, elas enviam um mensageiro a Jesus. E aí aqui a gente tem a primeira possibilidade que Jesus poderia fazer. Ele poderia curar à distância Lázaro, se ele quisesse. Porém, ele não curou. Guarda bem isso. Então, ele envia um mensageiro e, ao receber essa notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, a primeira coisa que Jesus fala está doente, isso é para a glória de Deus. O Filho do Homem, isso é, Jesus Cristo, será glorificado através dessa doença. Olha isso, fiquem vendo, fiquem vendo. E quando Jesus fala isso, ele já tinha em mente que Lázaro morreria. Ele não quis dizer o seguinte, essa doença não vai matar ele. Mas ele quis dizer que ele não vai permanecer morto por causa dessa doença. Que ele iria morrer, porém iria ressuscitar. E a gente vai ver mais elementos do texto bíblico para embasar isso. Isso aqui não é algo fonte voz da minha cabeça, não. Vocês vão ver. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Jesus amava muito eles. O texto é muito claro. O mensageiro disse, aquele que o Senhor ama está doente. E Lázaro não estava morto ali ainda. Alerta de spoiler, ele será ressuscitado. É o título da Bíblia aqui. Spoiler da Bíblia também está de brincadeira. Mas Jesus amava de fato, isso não há dúvidas. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Peraí, isso não parece incoerente? Se Jesus amava de fato Lázaro, por que Jesus demorou 2 dias para ir lá? Se uma pessoa que você ama fica doente, você não vai correndo lá ver ela. Ainda mais se você sabe que essa doença tem o risco de tirar a vida dela, você não gostaria de passar os últimos dias, as últimas horas, minutos, segundos ao lado da pessoa que você ama? Eu não tenho dúvidas que você faria isso, assim como eu também faria isso. Porém, Jesus espera propositalmente 2 dias. E aí, a gente vê aqui o segundo ponto. Eu falei, primeira coisa, ele poderia curar à distância. Segundo, ele poderia estar lá e fazer a cura presencialmente. Porém, ele não quis. Jesus não queria curar Lázaro. Heresia, recorta e posta aí, não é herético. Não, isso não é heresia, isso é a verdade do texto. Se Jesus quisesse curar, ele teria ido na hora. Jesus não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. E aí é uma grande diferença que vocês vão entender melhor daqui para frente, ok? E aí Jesus fala que a doença não é para a morte, porque sabia que ele morreria, mas ele seria ressuscitado por ele. Jesus demora de propósito para Lázaro morrer, a fim de ressuscitar Lázaro, e tem mais outro ponto que vai chegar em breve. Disseram os discípulos, mestre... E Jesus chegou e falou assim, depois de 2 dias Jesus chegou nos discípulos e falou assim, galera, vamos voltar para Judéia. E os discípulos falaram, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Ele falou, Senhor, aquela cura lá do cego, né? Em João 9, o povo tá doidinho para te matar. A gente viu em João 10 também, ele declarando que ele é o pastor das ovelhas. O povo doidinho para tirar a vida de Jesus. Quer voltar lá, Senhor? Vamos morrer. Não vamos fazer isso, não. Jesus respondeu, não são 12 as horas do dia? Se alguém dá de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem é a luz deste mundo? Sim, Jesus é a luz do mundo. Ele já tinha declarado isso. E
acredita-se aqui que ele quis fazer o quê? Uma dualidade. O dia é partido ao meio, 12 horas dia, 12 horas noite. Quem anda na luz, isso é com Cristo, não tropeça, porque enxerga as coisas claramente e caminha na direção certa. Aquele, porém, que anda nas trevas, que anda sem Jesus, esse, porém, tropeça. Você não vai enxergar seus próprios defeitos, não vai enxergar seus próprios erros, você vai tropeçar em si próprio, vai tropeçar e cair nas ciladas do inimigo, e você vai tropeçar nas ciladas do mundo. Outro aspecto dessa figura de linguagem de Jesus sendo enigmático aqui, né? Falando por meio de uma espécie de provérbio e tal. Mais uma vez, Jesus ama fazer isso, aliás, né? Porque isso gera uma reflexão mais profunda. Porque se você simplesmente fala, né, uma coisa, pode não gerar reflexão. Vou pegar, por exemplo, o provérbio que fala: não dê pérola aos porcos. Isso leva você a refletir: o que seriam os porcos, dado o contexto? O que seria a pérola? Agora, se você só fala a explicação de forma simples, isso não gera reflexão tão profunda na pessoa. E Jesus quer dizer o seguinte também: há tempo para tudo. Tem tempo para pregar o evangelho e há tempo que eu não vou estar aqui para poder pregar o evangelho. Então, aproveita enquanto é dia. Enquanto eu estou aqui, a gente tem que pregar. Porque está chegando a hora, e faltavam poucos meses, aliás, em que não seria mais possível pregar. É muito difícil estimar o tempo preciso que se passou entre a ressurreição de Lázaro e a entrada triunfal em Jerusalém. Porque a entrada triunfal dele em Jerusalém é em breve, acontece em breve, em João 12. Na próxima lição a gente vai ver. E essa entrada triunfal de Jesus a Jerusalém acontece 6 dias, o texto fala literalmente, 6 dias, né, antes da Páscoa, antes da sua morte. Então é a última semana de Jesus. Sim, a gente viu mais de 3 anos de João em 11 capítulos e do 12 para frente, né, em outros 10, né, a gente vai ver, 9 a gente vai ver, outros 10 mesmo, a gente vai ver uma semana. Sim, é literalmente isso. Então Jesus... Aqui, acredita-se que passou-se, que no final ele se retira para uma cidade chamada Efraim, e que se passou no mínimo uma semana, entre essa semana e a Semana Santa, no mínimo, e no máximo 4 semanas. E eu estou jogando muito alto esse valor, aliás. 4 semanas, assim, para não ter perigo de errar mesmo, entende? É tipo assim, para não ter como errar. É tipo, você olha para o médico e fala: ele ganha uns 100 mil no mínimo. Sendo que ele ganha uns 30 talvez, mas está jogando com margem para não errar. O mais seguro é dizer que está entre 1 a 3 semanas. Né? Ah, é 2? Não quer dizer que está no meio que significa que é verdade, mas entre 1 a 3 semanas. E somando com essa outra semana, faltava menos de um mês para Jesus morrer. Então ainda era dia, mas ele estava bem perto de 6 horas, né? Para ficar à noite, era umas 5h30, vamos dizer assim. Estava bem perto, então vamos aproveitar enquanto é dia. Então pregue enquanto é tempo, pregue. E ele falou, versículo 11, isso dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E aí vem um terceiro ponto que eu falei. Jesus claramente espera Lázaro morrer. Jesus não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. E você vai entender melhor ao termo da lição por que Jesus fez isso. Primeiro, ele falou: as pessoas não é para a morte, ele não vai morrer não. Aliás, vai morrer, mas eu vou ressuscitar ele. Só que ninguém entendeu o que ele quis dizer com isso. Segundo, ele esperou 2 dias propositalmente, para se ele tivesse lá, ele teria curado Lázaro. A Maria e Marta vão declarar isso no versículo 21, versículo 32. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E o terceiro, ele próprio fala: vamos lá, eu vou salvar ele. Eu estou indo lá para ressuscitar ele. Vamos lá, que ele está dormindo. E na Bíblia a gente vê essa expressão aparecer, né? Essa expressão, os que dormem. Isso é eufemismo para a morte. A Bíblia trabalha muito com eufemismo. Mas não confunda isso com doutrina do sono da alma. O que é a doutrina do sono da alma? Quem morreu está dormindo. E um dos principais versículos que embasam isso. Eu já acreditei nisso, gente. O Lohan de 16 anos acreditava nisso. Graças a Deus, eu vi uma pregação ótima. E fui estudando mais sobre o assunto. Não cometeu esse erro, aliás, viu? Eu comecei a estudar o assunto procurando argumentos para embasar aquilo que eu acreditava. O certo não é isso. O certo é você buscar a verdade. Se aquilo que você acredita é o certo, você, na busca pela verdade, encontra argumentos para sustentar a sua teoria, aquilo que você acredita. Porque você tem que ter convicção que você acredita. Não é, eu acho que é isso e pronto. Não, você tem que ter convicção. Ou nessa busca pela verdade, você é pelo outro lado, né? Você descobre que na verdade o que você pensava era furada. Eu acreditava nisso. E aí o versículo tipo característico é aquele que Paulo fala: vai ser como abrir e fechar de olhos, né? Lá de Tessalonicenses. Então morri, tô dormindo, fechei o olho e abri. Tipo, eu não vou ver. Passou 1 segundo, tanto para Adão, quanto para Moisés, quanto para mim, quanto alguém vai morrer daqui 5 anos, quanto alguém vai morrer há 300 anos atrás. Foi assim, ó. Pum. Não, isso não é bíblico.
a gente acredita no quê? No estado consciente após a morte. Essa palavra para adormecer aparece 8 vezes, pelo menos, assim, dessa mesma forma, no Novo Testamento. E 3 delas se referindo ao eufemismo para o sono. 5 delas, porém, não. Né? Porém, se referindo a dormir mesmo. Né? Mas não confundam, ok? Não confundam a doutrina do sono da alma. Alguns versículos, eu até falei isso na aula original, que estou gravando essa aula aqui porque em casa, porque o celular não gravou. Eu dei alguns versículos, e estão anotados aqui, ó, para vocês, que reforçam, né, comprovam o estado de consciência após a morte. A gente tem Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, que Paulo fala que gostaria de estar com Cristo ainda hoje, que se ele morresse, ele entendia que está com Cristo hoje, não porque é como se fosse hoje que eu vou abrir o olho do nada. Não, ele estaria com ele hoje. Isso seria infinitamente melhor. Porém, ele prefere viver para pregar o evangelho. E você encontra essa mesma declaração também em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Você também encontra em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, Lucas 16, 22 ao 23. Lucas 16 é a famosa passagem do rico e Lázaro, que não é uma história, que não é uma parábola, é uma história. E a gente vê Jesus falando na cruz, o ladrão, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? Isso em Lucas 23. E Jesus figurando uma realidade ali, que o rico estava em tormento, Lázaro, porém, estava no seio de Abraão, já na glória com o Pai, e era um estado consciente. Lê a história. E para finalizar, o 5º versículo, Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, onde os santos falam para o Senhor: Senhor, até quando nem julgas nem vinga o nosso sangue derramado por causa do teu nome, por causa de ti sobre a terra? Aqui são os mártires, clamando a Deus: quando o Senhor vai vingar, Senhor? Quando? E aí, escatologicamente falando, pela cronologia escatológica, não se consumou os séculos ainda. Não é a consumação do século. Jesus não voltou ainda para ser esse abrir e fechar de olhos, né? Não, então acordou. Não é todo mundo tá acordado. Os mártires estão acordados ali e conscientes, falando: ai, Senhor, vai julgar a gente, e aí? Então, não cremos na doutrina do sono da alma. A gente acredita no estado de consciência após a morte, né? Não tem como destrinchar isso aqui tão bem, precisamos dar continuidade à nossa lição, mas quem sabe pode rolar um vídeo especialmente sobre isso depois, com uma maior profundidade. Nada que alguns comentários não nos instiguem, né, a gravar vídeo. Enfim, continuando. Disseram os discípulos: Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Eles pensaram isso, duas coisas eles pensaram: se Lázaro está dormindo, ele vai acordar e vai se curar da doença. A gente vai dar viagem perdida, não precisa ir lá. Segunda coisa: se ele está dormindo, não adianta a gente ir lá, ele morreu, né? E ele vai ser salvo. Então vai ressuscitar no último dia, no dia final, pensando isso. Jesus fala claramente para ele. Só que essa segunda possibilidade ela é bem menos provável, tá? Muito provavelmente os discípulos pensaram no que eu falei primeiro, que ele estava dormindo, então ele vai se curar. Jesus fala então claramente, lá é porque assim, supunham eles que tinham falado do repouso do sono, né? Então Jesus lhe diz claramente: Lázaro morreu. E aí ele fala: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. E aí a gente vê Jesus, né, declarando aqui: que bom que eu não estava lá e que ele morreu. Jesus não queria curar Lázaro, Jesus queria ressuscitar Lázaro. Ele dá graças a Deus por não estar lá presente, fala: porque agora vocês vão crer, agora vocês vão ver a glória de Deus. Vamos lá. E aí Tomé, como sempre, né, Tomé, aquele que duvida, né, também chamado Dídimo, ou seja, gêmeo. Tomé era irmão gêmeo. Se você não sabia disso, sim, tinha discípulos, né, que eram gêmeos com Jesus, a Bíblia fala claramente isso. Disse aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. O teólogo britânico do século XVIII, XIX, Westcott, ele comenta o seguinte: eu não vou parafrasear com exatidão o que ele disse, né? Vou dar uma parafraseada, mas vão abrir aspas, mesmo que eu não estou falando de exatidão, porque isso é uma parafrase, abre aspas. Tomé amava e tinha disposição para morrer com Cristo, mesmo que ele duvidava e não tinha fé suficiente para acreditar nele. Fecha aspas. Ele quer dizer nesse sentido. É claro que ele falou
uma linguagem bem melhor, né? Mas enfim, parafraseando aqui dizer isso. Porque a gente critica muito Tomé aqui, porque ele duvidou que eles chegariam lá com vida. As pessoas não vão morrer, o povo quer apedrejar a gente. Porém, ele amava tanto Jesus que Tomé, que a gente fica zoando aí na internet, nas redes sociais, o que duvidava, tá igual Tomé, só acredita vendo. Tá igual Tomé? Será que tá igual Tomé mesmo? Porque Tomé estava disposto a morrer com Cristo. Inclusive, eu vou falar o que eu falei lá na aula, e acho importante falar aqui também, em relação a esse tipo de conteúdo que a gente tem hoje em dia. É muito legal, é divertido, os vídeos no TikTok, Instagram, né, no Reels, falando a respeito disso. Falando em relação aos apóstolos, porém, houve um problema a partir disso. O pessoal passou a definir e a resumir os apóstolos a uma característica só. Quando fala Tomé, a primeira coisa que você pensa, é aquele que duvida. Você só pensa nisso e não pensa em mais nada. Quem foi Tomé? Você não sabe falar quem foi Tomé. Sabia nem que Tomé era gêmeo e sabia falar claramente também. Você ignora esse fato. Você sabia isso, que Tomé estava disposto a morrer por Cristo, mesmo sabendo, mesmo sem acreditar que ele chegaria com vida, mas ele estaria disposto a morrer com Cristo? E aí? A gente tem a mania de reduzir Pedro, né? Conforme foi na pregação de ontem, inclusive, tá no canal do YouTube aí também. Pedro andando sobre as águas. Pedro proativo, Pedro impulsivo. Mas Pedro não era só isso. Pedro era o líder do grupo quando Jesus não estava. Ele era o que tinha mais liderança. Pedro era o mais ousado. Por mais que Pedro ficou com medo também, quando estava andando sobre as águas, mas que Pedro também ficou com medo e negou a Jesus. Mas Pedro não é só impulsivo. E aí a pessoa... É Paulo. O irônico. Paulo é irônico. Paulo não é só irônico. Meu Deus! O cara escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Não vamos resumir o cara somente a ironia, não. Ao sarcasmo, a ironia... São coisas diferentes, aliás. Aí a pessoa pega uma característica que o apóstolo tem, só uma, e ela quer criar uma identificação. Ela se identifica, fala, não, Pedro era impulsivo, eu sou impossível, sou como Pedro. E a pessoa fala com orgulho, né? Como se não fosse algo que ela tinha que controlar, né? Assim como Jesus fala para Pedro. E trata isso com ele. Pedro tem que controlar a sua impulsividade, sem dúvida nenhuma. Não, eu sou irônico, eu gosto de ficar zoando os outros, sou como Paulo. Você é mesmo como Paulo? Paulo foi perseguido por feras, por homens, preso, açoitado, acusado morreu pena de morte, morreu pelo evangelho. Você é mesmo como Paulo? Paulo peitou todo o sistema político e religioso da época e foi contra aqueles que um dia ele estava do lado, perseguindo os cristãos, aliás. Você é mesmo como Paulo? Paulo pegou o evangelho acima de tudo, ele viveu o evangelho, ele pegou o evangelho com a sua vida. Você é mesmo como Paulo? Será? Só porque você é irônico, você é como Paulo agora? Rapaz, cuidado. Pedro, não, sou impulsivo como Pedro. Vai cuidar da sua impulsividade, vai. Mansidão e domínio próprio, uma das características do fruto do Espírito de Efésios 5. Vai lá. Então, muito cuidado para não ficar resumindo os personagens somente a isso, gente. Sério, muito cuidado. Isso é legal, é meme, é engraçado, não tô falando pra vocês não rirem não, vocês vão fazer tipo de conteúdo, mas isso gera um problema, e eu não quero que vocês, né, que meus ouvintes, meus alunos de EBD, falei isso pra classe lá, que vocês não são superficiais, vocês não vão ser assim, vocês vão sempre se aprofundar mais, buscar entender quem são os apóstolos em profundidade. Não vamos resumir apóstolo Paulo somente a ironia, Pedro a impulsividade e muito menos Tomé só a incredulidade. Por mais que a gente tenha bem menos sobre Tomé do que sobre Pedro e Paulo. Mas isso não é motivo para resumir isso olhar isso. Poxa, ele foi um dos 13 apóstolos escolhidos por Cristo para levar o evangelho. Ele tinha autoridade. Não temos o livro, não temos o evangelho de Tomé, mas se Tomé escreve a mão de Deus e Deus quisesse, estaria aqui escrito de Tomé para a gente ler. Assim como temos de Pedro e de Paulo. Quis Deus que a gente tivesse só de Pedro, Paulo e Tomé, não. Então não resuma ele apenas isso. E olhe para a lição que ele está dando. Mesmo com a fé pequena dele, sem acreditar que ele chegaria lá com vida, ele queria morrer com Cristo. E aí? Cuidado antes de falar que ele está igual Tomé. Cuidado. Não vamos resumir os apóstolos apenas a isso. Versículo 17. Gente, perdão as pausas. Estou aqui com um copo Stanley, né, que minha sogra me deu. Tomar uma água, porque a garganta... Vocês observam durante a aula bebendo água, né? Sempre alguém que traz água pra mim. O Vitão, normalmente as pessoas que trazem água pra mim. Maria Vitória também traz, mas é mais o Vitão. Vitão não vai estar vendo essa aula, que ele assistiu com certeza. Mas eu vou deixar um salve pra ele, mesmo que ele não esteja vendo, tá? Valeu, eu sou grato, Vitão, por você trazer água pra mim. Eu sou grato. Obrigado, ajuda muito.
Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Por que 4 dias? Porque Jesus esperou propositalmente que Lázaro morresse. 2 motivos. Primeiro, ele não queria curar Lázaro, queria ressuscitar Lázaro. Se Jesus cura Lázaro e estivesse lá, seria só mais uma cura comum. Certamente, nem estaria relatado aqui no Evangelho de João, que é o único evangelho que relata a ressurreição de Lázaro. Com certeza nem estaria aqui. Porém, e João teria escolhido um outro sinal para ser o 7º, né? Porém, Jesus queria ressuscitar ele, porque uma ressurreição não seria só mais um sinal, como foram as imensas curas. Mulher do fluxo de sangue, gente, só de tocar em Jesus ela foi curada. Então, o que teria de diferente se Jesus está lá presente e cura Lázaro? Segundo ponto, por que ele fez isso em 4 dias? Tinha uma cultura, né, uma crença na cultura judaica, né, que o espírito ele só deixava o corpo após 3 dias da morte. Então, que era possível ressuscitar após esses 3 dias, que o espírito estava no corpo ainda. Então, se Jesus ressuscita Lázaro 3 dias para baixo, só ia dar argumentos para o pessoal distorcer o milagre e querer achar justificativa. Eles são extremamente incrédulos. Eles não creram com cego de nascença, um paralítico desde a infância sendo curado. Vocês acham mesmo que a ressurreição ia ser suficiente para esse povo? Claro que não. Por mais que é um sinal inegável que eles próprios vão falar lá no final, capítulo 11, a gente vai ver isso. Então Jesus espera 4 dias, que não tem desculpa, não tem como inventar nada, para ficar mais autêntico ainda o milagre, para não ter dúvida que Lázaro realmente estava morto, embalsamado. E muitos desses judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aí a gente vê aqui 2 características, 2 tipos de pessoa. Marta, que é mais proativa, né? Ao saber que Jesus estava vindo, ela não se aguenta e ela sai ao encontro de Jesus. Marta, ela era muito mais dinâmica, ela era muito mais proativa, uma pessoa mais extrovertida, né? Mais atarefada. Leia Lucas capítulo 10, o finalzinho, você vai ver isso, esse paralelo de Marta e de Maria. Enquanto Maria era mais calma, mais tímida, mais na dela, mais centrada, mais observadora. E não estou falando que é certo ser como Maria, nem certo ser como Marta, colocando em contraste uma contra a outra, não. Só estou expondo 2 características de pessoas que temos na nossa sociedade, que temos na nossa igreja. Se você não consegue conviver com a diversidade de personalidades no seu grupo de jovens, me desculpa, você não está preparado para conviver em igreja. Porque se na mesma faixa etária de idade está dando conflito de personalidades, meu amigo, você não está preparado para lidar com uma igreja não, para estar em uma igreja, me desculpa. Trabalhe seu coração. É a multipluralidade do corpo de Cristo que é a igreja. Jesus, ele junta apóstolos que tinham características completamente diferentes. Tinha zelote, tinha gente que era fora do Estado, gente que era contra. Tinha um publicano, gente, alguém que cobrava impostos. Então, cara, Jesus junta um grupo de pessoas que se olha e fala, isso não vai dar certo, mas dá certo. Não importa o quão diferentes somos, a gente dá certo por causa de Cristo. Então a gente vê aqui 2 características, 2 pessoas. Marta, que não se aguenta, tem que ir lá, é dinâmica, proativa, vai lá. E a gente vê aqui Maria, que fica mais pensativa, mais na sua, mais calma. E tá tudo bem, são características, não são defeitos nem qualidades. Todas as 2 têm coisas boas para você extrair, e a igreja precisa de todas as 2, do mais quietinho, do mais proativo, mais dinâmico, do mais introvertido, do mais extrovertido. E todas as 2 podem ter defeitos. Você não pode ser proativo demais para não cair no defeito de Pedro, por exemplo, que a gente já falou muito aqui. E também não pode ficar só sentado sendo observador, esperando as coisas acontecerem e não fazer nada, né? Você vê o circo pegando fogo e nem para ir lá com esse copo Stanley meu jogar um pouquinho de água que se quer para acalmar o fogo. E aí, versículo 21. Marta falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32, a gente vê que Maria fala a mesma coisa, né? Então olha a fé dessas mulheres, elas sabem que se Jesus tivesse ali, ele teria curado Lázaro. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo que pedir para Deus, ele concederá. Gente, olha o tamanho da fé dessa mulher, na moral. Ela fala, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu creio que se o Senhor pedir para Deus, ele pode ressuscitar. Na moral, olha, é de arrepiar, gente, isso aqui. Magnífico, que lição que Marta, né, a mais proativa, nos ensina. E
Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Então falou, seu irmão vai ressuscitar. Jesus fala. Quando Jesus fala, né, seu irmão há de ressurgir, ela pensa o seguinte: vai sim, Senhor. E ela responde, né? Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Ela pensou que Jesus estava se referindo à consumação dos séculos, né? A sua segunda volta, quando Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Que nós iremos de ressurgir, a gente crê nisso, né? Só que ela não entendeu ainda o que Jesus quis dizer quando ele disse: seu irmão há de ressurgir. E aí Jesus vem e dá a sua quinta declaração ego eimi. Eu sou. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus fala: a ressurreição está na sua frente. A ressurreição está diante de você. E eu vou te mostrar isso. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? E aí ela fala: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É interessante que alguns comentaristas fazem um paralelo dessa belíssima declaração de Marta com a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando Jesus pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Uns falam que é Elias, um fala que é Moisés, outro que é alguns profetas. Jesus: tá, mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês creem que eu sou? Tu és o Filho de Deus vivo. Jesus pergunta: crês nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida? E Marta responde: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E isso é uma declaração messiânica, declarando que ele é o Messias, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo, o profeta que haveria de vir ao mundo, que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Então Marta sai, ela vai até Maria, chama ela no cantinho, ela triste, né, chorando ali, e fala: o Mestre está aí, já chegou. E ele está te chamando. O que Maria fez? Ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Maria não hesitou. Ela levanta e sai na hora. Então Maria era calma, tranquila, mais observadora, mais na sua, mais introvertida, mais quietinha. E tem irmãos assim. Porém, quando Jesus chama, não tem isso, meu irmão. Não tem corpo mole. Eu sou assim. Não tem isso, eu sou assim, não. É Jesus está chamando. Ela foi depressa. A gente vê aqui que Marta chegou toda e Jesus deu uma acalmada em Marta. Calma. Eu tô aqui, eu vou ressuscitar ele. Você crê nisso? Então relaxa. E a gente vê que Maria estava assim, Jesus chama ela e ela... Opa, vamos ser mais ativo. Equilíbrio. E ela vai rapidamente ter com Jesus. Pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo levantar depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Imagina a cena, né? Morreu um ente querido seu, alguém que você se importa muito. E aí a pessoa tá ali triste. O irmão de alguém morreu. Cara, você vai querer consolar essa pessoa. A pessoa levantou do nada e foi correndo em direção ao túmulo. Você pensa: pode ser que ela vai fazer besteira, ela tá triste, ou vai lá pra ficar lamentando. A gente vai lá pra dar apoio moral, pra segurança dela e pra poder acompanhar realmente, dar apoio emocional, né? Tá junto, a gente tá aqui pra isso. A gente também tá triste com toda a situação e triste por ela estar triste. Estamos tristes porque elas estão tristes, então a gente vai querer ir também. E eles vão acompanhar ela. Quando Maria chegou, e tudo isso para a glória de Deus, para que os judeus também estivessem presentes ali no instante da ressurreição. Quanto mais testemunhas oculares, melhor. Não tinha como gravar naquela época, né, galerinha? Quando Maria chegou lá onde estava Jesus, ao ver, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela fala a mesma coisa que Marta, e ela tá certa. Se Jesus estivesse lá e Jesus o curar, é por isso que Jesus estava lá. É literalmente por isso que Jesus não estaria lá. Porque ele teria curado eles. Ele teria curado ele, com certeza, sem dúvida. E a gente vê que aqui Maria se lança aos pés de Jesus, né? A gente vê 3 vezes que Maria se lança aos pés de Jesus, lá em Lucas 10, para ouvir seus ensinamentos, aqui em João 11, 31, 32, para poder clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu tinha que estar aqui para salvar meu irmão. E lá em João 12, quando ela unge os pés de Jesus, Maria se lança aos pés do Mestre. Você se lance aos pés de Jesus para aprender mais a sua palavra. Reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, que só Ele pode salvar. Reconheça isso, se lance, seja humilde mesmo. Coloca
boca do cara no chão, rapaz. Se lance. Não é, estou com Jesus, não. Se lance aos pés dele. Entenda quem está diante de você nesse momento. Amém? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, essa expressão no grego aqui, para agitou-se no espírito e comoveu-se, ela é muito forte, muito profunda. Ela traz a ideia de que Jesus realmente profundamente chorou. Né? Ele chorou e ficou triste profundamente. Ele se comoveu no seu íntimo, no íntimo da sua alma, né? No seu coração ali. Jesus sentiu mesmo. E aí a gente tem 3 linhas de pensamento com relação a por que Jesus chorou. Um dos versículos mais curtos da Bíblia, né? Em algumas versões, ela é o versículo mais curto da Bíblia. A gente tem um de Isaías clássico, de Jó também, o de Êxodo, né? Não matarás, e esse aqui. São os 4 mais curtos, vai variar de Bíblia para a Bíblia, no original. No Novo Testamento é esse aqui, viu? No Novo Testamento, isso é mais curto mesmo. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Em todos eles bem embasados. A primeira linha de pensamento é: Jesus chorou porque amava Lázaro, né? E porque as pessoas ali estavam chorando também, e isso reflete o lado humano de Jesus, a humanidade de Jesus, que Jesus era 100% Deus, porém era 100% homem também, por isso ele chorou. A segunda linha de pensamento é que Jesus chorou devido à condição pecaminosa do homem, e por isso o homem morre. Então, ao ver Lázaro morto, e, né, Jesus se lembra disso, que as pessoas morrem porque o salário do pecado é a morte. Então, a condição do homem é essa, e não era para ser assim. E é por isso que ele está ali, para que a gente tenha vida e abundância, porque ele é a ressurreição e a vida. E a terceira linha de pensamento em relação a isso, é que Jesus chorou pela falta de fé do povo em ver Lázaro ali. Mesmo diante de Jesus ali, eles ainda assim estavam chorando, estão tristes, tipo, eu estou aqui agora, me chamaram e eu vim, e eu já disse que ele vai ressurgir, já disse que eu sou a ressurreição e a vida, e ainda assim eles estão chorando. Penso eu na primeira linha de pensamento, é a que eu acredito mais, que faz mais sentido, que Jesus se comoveu ali no íntimo, porque ele chorou porque amava Lázaro, e porque isso retrata a humanidade de Jesus. A gente vê nessa passagem tanto a deidade de Jesus, que era 100% Deus, quanto a humanidade de Jesus, que era 100% homem. O Jesus que era Deus, que ressuscita Lázaro, é o Jesus que chora a morte de Lázaro. E a segunda linha de pensamento, na minha visão, ela é muito malabarismo, né? Chorou por causa da condição pecaminosa do homem, isso pra mim não tem nada a ver. A terceira faz bem mais sentido que essa segunda, aliás. Então Jesus chora por isso, que ele amava Lázaro. E aí a gente vê aqui um argumento para embasar ainda mais essa primeira linha de pensamento, é o próprio versículo 34. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Uai, Jesus vai ressuscitar Lázaro e pergunta: onde que ele está? Então Jesus mostra aqui parte do seu lado humano, ignorância acerca de alguns fatos. Ele não sabia onde o Lázaro estava sepultado. Ele conhecia os corações e os pensamentos da multidão ao redor dele, mas não sabia onde o Lázaro estava sepultado. Olha o equilíbrio aí, né? A perfeita harmonia entre 100% Deus e 100% homem. Jesus não sabia de literalmente tudo. Ele é Deus, sabe de tudo? Sim, porém ele deixou sua glória. E ele sabia aquilo que lhe era permitido pelo Pai, aquilo que o Pai queria que ele soubesse. Como, por exemplo, o que as pessoas pensavam em relação a ele. A gente vê várias passagens, Jesus conhecendo-lhes o coração, mas ele não sabia onde Lázaro foi sepultado, e ele chorou. Então isso mostra a humanidade dele. Então disseram aos judeus: vede o quanto o amava. Então os judeus também, mais um argumento para reforçar o primeiro linha de pensamento, os judeus também viam as lágrimas e o choro de Jesus como uma prova, isso é uma manifestação do amor de Jesus por ele, né, por Lázaro. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? E não, por favor, não confundam essa afirmação, essa pergunta deles, né? Que faz sentido, eles não estão errados. Se Jesus estivesse lá, Lázaro ele teria curado, é óbvio. Com Marta e Maria. Marta e Maria perguntam no sentido: Senhor, por que o Senhor não estava aqui? Senhor, por que permite sofrimento? Ao invés de perguntar para Deus por que ele permite sofrimento, se pergunte: o que eu tenho a aprender com isso?
como o Senhor é glorificado através do meu sofrimento. Pergunte isso, ao invés de falar, por que eu passo por isso? Porque o Senhor não estava aqui? Não. Se eu estivesse aqui, eu sei se eu teria curado. Então elas não perguntam com sarcasmo, perguntam com zombaria, diferentemente dos aqueles que estavam na cruz de Jesus ali, né? E falam, olha, salvar todo mundo e a si mesmo pode salvar? Não és o Filho de Deus? Desce daí então. Não andou sobre as águas? Não ressuscitou alguém? Não curou cego? Desce daí. E aqui ele fala, uai, ele abriu os olhos do cego. O que ele não fez com que esse não morresse? Era bem mais fácil. Isso, impedir a morte, curar, ele faz isso direto do que deixar o cara morrer. Então esses aqui perguntam com... A intenção deles não é ter uma resposta de fato. É zombar, criticar, é pôr Jesus na parede. Essa é a real intenção deles. Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Então ele se extremamente comovido com a situação, né, ao lado humano de Jesus. Ele encaminha para o túmulo e era uma gruta. Nessa gruta tinha uma pedra. Jesus ordenou, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E aqui a gente vê um paralelo entre a ressurreição de Lázaro e de Jesus. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Jesus se ressuscitou. Deus ressuscita Jesus. Jesus é Deus, ele se ressuscita. A gente vê expressões que mostram isso, né? Como, por exemplo, Atos 13, que Paulo fala que Deus ressuscitou Jesus e que há de ressurgir de novo, né? Vai voltar. E a gente vê expressões como Jesus venceu a morte. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, Lázaro precisou de ajuda humana para tirar a pedra e para desatar as suas ataduras. Jesus não. Jesus sai sozinho e só é visto depois. Jesus não precisa de homem, enquanto os homens precisam de Jesus. E nós precisamos de outros homens enquanto estiver aqui na terra também. Terceiro, Lázaro morreu de novo. Jesus está sentado à destra de Deus, o Pai. Amém? Então a ressurreição de Jesus, ela é completa. E aqui a gente vê o seguinte, tudo aquilo que o homem não podia fazer, Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro. O mais difícil Jesus fez. Porém, ele ordenou que tirassem a pedra. Jesus não poderia tirar a pedra, estalar os dedos e explodi-la, deteriorá-la, atravessar por ela e trazer Lázaro à força, levitar a pedra com sua mão, um poderzinho aqui, ó, tchau, tchau. Mas ele ordena que o homem faça. Deus tem poder para te fazer andar sobre as águas, mas ele quer que você construa um barco para você navegar nelas. Então, e Deus te deu poder para andar sobre as águas, mas você tem que caminhar. Deus ressuscita Lázaro, mas ele quer que você tire as ataduras dele e tire a pedra para Lázaro sair. Deus que coloca os animais na arca, mas ele quer que você construa a arca. Faça a sua parte. Nós, enquanto seres humanos, temos que fazer a nossa parte também. Deus sempre faz a dele. Faça a sua parte também. E ele ora a Deus para que as pessoas creiam. Ele fala assim, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Acredita-se que Deus já tinha ouvido Jesus antes dele chegar aqui. Jesus chega sabendo que ia curar Lázaro, que ia ressuscitar, né? Que ia ressuscitar Lázaro. Ele fala, eu sei que o Senhor me ouve, eu não estou falando isso aqui porque o Senhor não me ouve, o Senhor já me ouviu. Mas estou falando isso aqui para que as multidões vejam duas coisas. Primeiro, que o Senhor é Deus de verdade, que o Senhor existe, o Senhor é real. E segundo, que eu sou o Filho do Senhor que foi enviado, eu sou o Messias, que elas creem em mim. Porque quem não crê com isso já era. E sinal maior que esse, só a própria ressurreição de Jesus que vem depois. Que até alguns soldados romanos que o crucificaram reconhecem depois, né? E aí Jesus, em alta voz, ele chama, Lázaro, vem para fora. Me lembro da pregação de ontem, né? Quando Jesus fala para Pedro, vem. Enfim, alguns comentaristas tem-se aí, né, um pensamento acerca dessa frase de Jesus aqui, de João 11:43, que se Jesus não especifica Lázaro vem, a sua palavra tem tanto poder que todos os mortos seriam ressuscitados naquele momento. Que ele poderia ressuscitar todos os mortos apenas de falar, vem para fora. Porém, ele especificou Lázaro. E assim, algo duvidando, sem duvidar e sem acreditar disso, algo para se analisar.
Jesus tem poder para ressuscitar todo mundo apenas com a palavra? Claro que tem, gente. Isso vai acontecer no último dia. Eles até mencionaram a ressurreição dos últimos dias aqui, claramente no texto. Porém, e claro que ele ia fazer isso naquele momento. Não é chegar da hora, né? Não é chegar da hora. Então ele especifica propositalmente Lázaro, ok? Então Jesus tem esse poder sim. Saiu aquele que tivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então eles ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. O embalsamento era algo comum, né? Eles passavam perfume e tal, mas acredita-se que Lázaro não teve isso. Tanto que, versículo 39, Marta fala assim: Senhor, ele cheira mal, quer mesmo que tirar a pedra? Ele cheira mal, que tem 4 dias que ele morreu. Então acredita-se que Lázaro conseguiu andar porque ele não ficou tipo uma múmiazinha assim, enrolado em toda uma faixa. E sim que ele teve seus membros individualmente enfaixados. Mas, gente, pelo amor de Deus, Jesus ressuscitou Lázaro. Andar enfaixado é de menos, né? Então isso é o que menos importa. Mas o mais provável é isso, que os membros individualmente estavam enfaixados. Para finalizar a nossa aula, a nossa lição. Versículo 45. Muitos dentre os judeus que foram visitar Maria creram nele. Aqueles que acompanharam Maria, viu ela chorando e foi lá, que estavam lá para consolar ela. Outros, porém, foram ter com os fariseus e eles contaram dos feitos que Jesus fizera. Mais uma vez, João, seu estilo característico, ele traz aqui: uns creram, outros não. E João te coloca na parede, como sempre. Mediante a cura de um paralítico, a cura de um cego, a ressurreição de Lázaro, você crê ou não crê? Mediante Jesus declarando: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Você crê ou não crê? Não tem meio termo, não tem como. Ou você acredita que Jesus é realmente o Filho de Deus que veio de vir ao mundo e que ele tem esse poder para te ressuscitar também, como ressuscitou Lázaro, ou você nega completamente isso. Não existe outra escolha, não tem outra coisa. E a fé sem obras é uma fé morta. É uma fé morta. Se você acredita que pode andar sobre as águas? Não acredito, mas fica lá sentadinho no barco e não dá nem um passo na água. Você acredita que Jesus pode ressuscitar Lázaro? Eu acredito, mas você não vai lá e não tira a pedra. Você só acredita, mas você não vai lá e não faz nada em prol disso. Você acredita que Deus vai encher essa arca aqui de bicho e vai mandar um dilúvio mesmo? Eu acredito, mas você não corta uma árvore sequer para construir a arca. Aí eu questiono: será que você acredita mesmo? Se você acreditasse, você não faria as coisas que Deus ordena? Se você crê em Deus, você vai obedecer a sua palavra. E isso é bíblico. Aquele que segue os meus mandamentos, esse me ama. Se você crê em Deus, você vai seguir a palavra de Deus. E a gente vê o contraponto dos que não creram. Foram correndo lá caguetar na X9. Ninguém gosta de X9. De brincadeira, ninguém gosta. Foram lá falar dedurar, né, pros fariseus. E aí, vamos ver então, para finalizar a nossa lição, a última parte final. A gente fala finalizar, mas vai uns 15 minutos ainda, né, quando é assim. Vocês estão vendo o tempo total do vídeo aí. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? O Sinédrio, só para relembrar, é como se fosse o Supremo Tribunal dos judeus, né? O ápice para decidir. Eles falam assim: gente, esse cara está fazendo muitos sinais e está cada vez mais difícil refutar. Não tem o que fazer. E aí? Eu tenho a resposta, você tem a resposta, a Bíblia tem a resposta. Creia. Tanto que é mais fácil crer, gente. Mediante o sinal incontestável, creia que ele ressuscitou o homem, curou o paralítico, curou o cego. Fora os que estão relatados aqui em João. Esses 3 são, assim, cabulosos. Cabulosos. Multiplicou pães e peixes. Gente do céu, o cara andou sobre as águas. Vai falar o quê? Tá de brincadeira. Ao invés disso, eles negam. E aí eles cometem aquele erro que foi lá no começo. Eles estão mais preocupados em querer embasar o que eles acreditam do que em encontrar a verdade. Uma disposição em mudar seu pensamento mediante uma verdade iminente. Se deixarmos ele assim, todos vão crer nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a nossa nação. Então eles estavam com medo de perder os seus cargos políticos, o seu poder político, sua influência sobre o povo. Eles não estavam nem um pouco preocupados em perder o povo, no sentido de a vida do povo, o cuidado com o povo, era em perder a sua influência sobre o povo. Eles estavam preocupados, era com isso. Falsos religiosos alegavam seguir a lei, mas não seguiam a principal lei, que é o amor.
eles não criam e não tinham amor pelas suas ovelhas. Eram falsos pastores, conforme a gente viu na lição passada de João, capítulo 10. E aí Caifás, que era o sumo sacerdote, né, advertiu dizendo: vocês não sabem de nada. Isso é a versão NTLH, rapaz, né? Vocês não sabem de nada. Que é vós nada sabeis. O sumo sacerdote era aquele, né, só contextualizando rapidinho, que uma vez no ano ele tinha um ato do Senhor, o santuário, o famoso santuário que Salomão construiu, e que Davi deixou tudo preparado, que Salomão construiu, que tinha o santo dos santos lá dentro do santuário, que tinha um véu que separava, né? E uma vez no ano, só o sumo sacerdote, isso é, o chefe, o principal dos sacerdotes, podia entrar lá. Uma vez no ano. Se outra pessoa entrasse, morria. Se o próprio sumo sacerdote entrasse outro dia, morria. Porque Deus estava presente literalmente ali. Após a morte de Jesus, que vai ser em breve aqui, né, pouco menos de um mês, cronologicamente aqui, como a gente está em João 11, esse véu se rasga ao meio e é Jesus, né, Deus, Espírito Santo, eles estão aí, né? Deus não é um Deus geográfico que habita num local específico que eu preciso ir lá, entende? Então, olha que nível chegou. O sumo sacerdote, que era o primeiro a reconhecer que Jesus era o Messias, que era a verdade antes dele, aquele que eles tanto esperavam, ele vem e fala: vocês não sabem de nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação? Então, ele dá a ideia: rapaz, é melhor matar esse cara aí do que lá perder o povo todo. E sem saber, versículo 51 disse: ora, ele disse não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então Deus usou a boca dele para falar que Jesus morreria, né, um só homem inocente morreria para que toda a nação, todo o povo, né, todo o povo de Deus não morresse. Amém, amém. Isso aconteceu de fato. E o versículo 52 diz: não somente para a nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus ainda dispersos. A salvação para os gentios também, não somente para os judeus ali, mas sim para os gentios. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. A gente acompanha e vê que eles queriam matar Jesus há muito tempo, né? Desde que ele ficou mais famoso, que a fama espalhou mais, eles já queriam matar ele. Desde que declarou que ele era o Filho de Deus, que ele era a luz do mundo. Mas é porque aqui, gente, aqui ficou assim, real, ficou mais concreto o negócio ficou mais quente. Foi quando eles de fato deram a ordem e decretaram: olha, agora, se a gente vê Jesus na reta, a gente vai matar ele. Olha o que fala aí nos versículos seguintes: de sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Jesus se esconde porque ele só ia voltar agora perto da Páscoa, né, que é quando ele ia morrer. Ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, declarando que ele é o Messias e brevemente seria crucificado. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiam para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Então cadê Jesus? Jesus vai vir à festa. Vamos esperar. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Mediante a verdade de que Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre a biologia humana e poder sobre a vida e a morte, que ele é a própria ressurreição e a vida, eles não creram. Eles tentaram matar Jesus. Eles estavam com seu coração completamente endurecidos e preferiram rejeitar a verdade iminente que estava diante deles. E você, como João sempre faz, a gente já viu isso várias vezes aqui nesses 11 capítulos, e você, mediante essa verdade, o que você faz? Você crê ou não crê? Mas calma, antes de você levantar a mão e falar assim: eu creio, é óbvio, senão eu não estaria aqui na EBD, senão eu não estaria assistindo essa aula. Eu vou perguntar de novo: o que você faz para confirmar realmente sua fé? Entendendo que você não é salvo pelas obras que você faz, mas suas obras testificam que você realmente é salvo, conforme os exemplos que eu apresentei aqui agora há pouco. Então, fique com essa reflexão para você. Vou perguntar de novo: você crê verdadeiramente que Cristo é o Filho de Deus? Amém?